Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Senhor Deus, vivemos pela vida pensando sempre em obter o melhor na nossa caminhada. E por vezes fazemos coisas que nem nós nos orgulhamos. Nessa caminhada pela vida, erramos bastante. E ainda bem que Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus e nos trazer a possibilidade do perdão, o perdão dos nossos erros, o perdão dos nossos pecados. Somos, portanto, devedores a Jesus Cristo pelo seu sacrifício único, terrível, na cruz. Pensar que um prego daquele que perfurou a mão de Jesus tinha quase 1 quilo, 750 gramas, um prego de ferro que perfurou os tornozelos e o pregou na cruz. Perfurou também suas mãos e o pregou na cruz. Amado, Jesus não precisava ter passado por aquilo, mas a obediência a Deus plena, total e irrestrita, e por amor do ser humano, passou. Muitas pessoas reclamam de pequenas coisas que lhes sucedem no transcorrer da tua caminhada e dizem: Deus não gosta de mim. Não entendem que essa vida, esse caminho nesse planeta, está cercado de aflições, como o próprio Jesus advertiu? Porque muitas vezes não entendemos que há um mundo espiritual correlacionado ao mundo físico. Por termos perdido a capacidade de ver o mundo espiritual, deixamos de acreditar e de colocá-lo na nossa pauta do dia. Mas os demônios não brincam, não dormem. 24 horas por dia tentam destruir o ser humano. Jesus também advertiu: o mundo jaz no maligno. E por que isso? Porque Satanás e seus anjos caídos povoam a terra. Amado irmão, amada irmã, algumas coisas nós podemos fazer nessa caminhada que significa estar mais perto de Deus. E o que a gente pode fazer verdadeiramente é conhecer as Escrituras, ouvir mais louvores, entender as Escrituras, buscar entendimento, porque vivemos uma vida assim muito, às vezes, priorizada no trabalho, nos estudos, em coisas que são bem materiais. E não entendemos que as coisas de Deus que se discernem espiritualmente têm que ser vividas de uma forma mais espiritual e menos carnal. Temos que sossegar o nosso desejo do corpo em ter, ser e conseguir para ouvir a voz do Espírito Santo. E literalmente a voz do Espírito Santo se faz ouvir no teu pensamento, no meu pensamento. Quando ele nos corrige, quando ele diz: não faça isso. Não é o seu pensamento. Está no seu pensamento, mas é o Espírito Santo. Então, amado, há coisas que podemos fazer. Por exemplo, o Salmo. Como os salmos começam? Salmo 1. Vou ler para vocês. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Falou tudo? Precisa mais? Bem-aventurado o varão, o homem,
que não anda segundo o conselho dos ímpios, aqueles que praticam impiedade sempre, nem se detém no caminho dos pecadores, aqueles que estão sempre pecando, e nem na roda dos escarnecedores, que estão sempre zombando de alguém. Há um espírito no mundo espiritual demoníaco que se chama ironia. Toma cuidado. Se a gente começar a falar coisas indevidas de outros apenas para rir, uma zombaria, a gente dá lugar a esse espírito. Toma cuidado. Então, amado, então, amada, há coisas que podemos fazer para edificar o nosso espírito e nos aproximar de Deus. Entenda, esse mundo material está habitado por seres espirituais da maldade e seres espirituais da bondade, que são os anjos de Deus. Ao caminharmos, devemos povoar a nossa mente de coisas dignas de serem povoadas. Os pensamentos ruins não devem estar na nossa mente. A mágoa, o sentimento ruim, não deve estar no nosso coração. E caminhando com determinação, ousadia, fé e principalmente humildade. Reconhecendo que nada somos, que nu viemos e nu voltaremos e nada levaremos. Então, amado, então, amada, é preciso que, de posse desse entendimento, sejamos mais humanos, menos egoístas, orgulhosos, sejamos mais dedicados ao que Deus espera de cada um dos seus servos na terra. Eu não vou dizer nada a quem não é cristão, porque quem não é cristão já fez a sua escolha de não ter Deus, não seguir Deus, não dar valor às leis divinas, portanto a sua escolha foi feita longe de Deus. Mas a você que se diz cristão, não fique em débito com teu próximo. Não fique em débito com Deus. Deus tem algo para cada um de nós fazer. Cada um que se diz cristão nessa terra. Qual é a sua missão? Cumpra. O Senhor é Deus e virá buscar os seus. Se a morte não nos levar primeiro, o Senhor virá buscar os seus. Então, amado, então, amada, entenda. Não se associe ao mal ou à aparência do mal de nenhuma forma. Busque o que é santo, reto, correto, digno, que tenha bom caráter, e não se associe a quem está contrário às leis divinas. Caminhe com Deus, seja um com Deus, ame o próximo e faça o bem. O mais, Deus fará na sua vida. A palavra é breve, o entendimento pertence a cada um, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse dia. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.